Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Nós vimos na aula anterior que a nação de Israel, ela adotou o regime de monarquia. Mas na lição de hoje nós vamos ver que o primeiro rei de Israel, Saul, ele foi rejeitado por Deus. Saul, ele era da tribo de Benjamim. No tempo dos juízes, inclusive, quase que fora aniquilada. Ele pertencia à cidade de Gibeá e ali começou então a horrível catástrofe. Saul, segundo a Bíblia, era alto, elegante e humilde. Começou seu reinado, inclusive, de forma brilhante, com uma vitória contra os amonitas. Todas as dúvidas a respeito do novo reino se dissiparam. A nação, então, nesse momento, parecia caminhar-se para a grandeza. Seguiu-se o solene aviso de Samuel à unção do rei, para que não se esquecessem de Deus. Aviso confirmado com uma trovoada miraculosa. Isso está em 1 Samuel 12. Mas Saul, ao assumir o reinado, ele cometeu então alguns erros. O primeiro erro de Saul é registrado no capítulo 13. Seus sucessos fizeram logo ele perder a cabeça, e a humildade então cedeu lugar ao orgulho. O segundo erro dele está no capítulo 14, sua ordem tola ao exército para que se abstivesse de alimento, e a sua insensata sentença de morte contra Jonatas mostram ao povo que o indivíduo que ocupava o trono era um estulto. E o terceiro erro de Saul está no capítulo 15, foi uma desobediência deliberada. Bem, no comentário então da lição, primeiramente o comentarista ele aborda a definição de rebeldia. Ele define rebeldia. Rebeldia é caracterizada por um ato então de resistência. Inclusive ele traz um comentário acerca da palavra, como é que ela aparece em alguns momentos, inclusive nas escrituras. A Bíblia nos fala sobre filho rebelde, a Bíblia nos fala sobre Jerusalém rebelando-se contra Deus, Isaías 3:8. A Bíblia fala em 1 Reis 13:26 sobre homem de Deus rebelando-se contra Deus. A Bíblia também fala sobre homem rebelando-se contra a palavra de Deus, 1 Reis 13:21, e também rebelião contra a palavra do Senhor, Salmo 107, o versículo 11. Bem, então o comentarista ele aborda inicialmente a questão da rebelião, da rebeldia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em alguns momentos do Antigo Testamento, Deus inclusive utilizou os profetas para falar sobre a rebelião da nação de Israel. Vários dos profetas do Antigo Testamento levantaram a sua voz profética para denunciar a rebelião da nação de Israel ou de Judá, conforme o momento histórico. No Novo Testamento, a Bíblia nos mostra que nós temos uma nova natureza em Cristo. Então, o cristão ele não pode viver na prática da rebeldia, porque ele tem a nova natureza de Cristo e, portanto, se ele se voltar à prática da rebeldia, é, portanto, dar vazão à velha natureza. A Bíblia, inclusive, no Novo Testamento, ela nos ensina, ela nos exorta a obedecer aos líderes da igreja e também às autoridades. Inclusive, a Bíblia recomenda a orar por eles. É claro que a única situação é quando há um conflito entre a obediência a Deus e a obediência, então, por exemplo, às autoridades. Em Atos 5:29, o apóstolo Pedro disse que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Quando a obediência a Deus ela é comprometida, nesse momento, então, deve-se optar pela obediência divina, obediência à palavra de Deus. Isso quando entra em conflito com as ordens e os mandamentos expressos de Deus na sua palavra, que é a verdade, portanto, revelada. Então, há um comentário aí acerca de rebelião. Podemos observar também que a rebelião, ela é considerada dentro do aspecto psicológico. A psicologia ela trata da rebelião no sentido inteligente e no sentido destrutivo. Nós tivemos, por exemplo, pessoas como Martin Luther King e também Martinho Lutero, que se rebelaram contra práticas de injustiças
e também práticas de heresias. Nós observamos então que nesse caso, no caso da rebelião então inteligente, se está buscando então o quê? Um ajuste, se está buscando o real sentido das coisas, ajustar as coisas, ou entender o porquê que certa coisa está sendo feita. Foi o caso, por exemplo, de Luther King e o caso também de Martinho Lutero. Mas quando há uma rebelião, então, destrutiva, nesse caso, então, a revolta é sem motivos, é pautada em interesses próprios, em atitudes egoístas, enfim. Então, se for uma rebelião por motivos inteligentes, como nesses casos que nós citamos, que busca resolver um problema, que procura o bem do próximo, que quer uma sociedade justa, um mundo melhor, então, nesse caso, essa rebelião, então, ela é bem-vinda. Mas no segundo caso, quando então há uma atitude meramente egoísta, que não é próprio da justiça, daquilo que é correto, então isso não deve, portanto, acontecer. Então, deve-se observar que tipo de rebelião é. No caso então de Saul, a rebelião então era contra Deus, contra os seus mandamentos expressos, produto então da desobediência ao que Deus já tinha falado, ao que Deus já tinha ordenado. Então nós observamos a rebelião de Saul, que é baseado no texto então de Samuel, que é interessante, inclusive o professor de escola dominical comentar sobre esses atos que Saul ele cometeu. O primeiro ato refletido que Saul cometeu está no capítulo 13. Ele, então, a Bíblia nos mostra no capítulo de número 13 de 1 Samuel, que acontece, então, um conflito com os filisteus. E neste conflito, então, com os filisteus, nessa guerra entre Israel e os filisteus, Samuel deu uma ordem para ele aguardar a chegada dele para iniciar, então, a batalha, para anunciar o conflito. 7 dias se passaram, o povo começou, então, a se afastar, e Saul, então, ele dá início, então, à batalha. O texto diz que ele ofereceu holocausto, capítulo 13, versículo 9. Porém, o pecado de Saul não era especialmente por ter feito um sacrifício. Nós temos alguns momentos no Antigo Testamento, 2 Samuel 24, 25, 1 Reis 8, 62 a 64, em que o rei ele realizou sacrifício. O problema e o pecado e a rebelião de Saul foi exatamente não ter esperado pela assistência sacerdotal. Ele poderia oferecer sacrifício, mas ele tinha que ter a assistência do sacerdote. Ele queria, nesse caso, então, governar como um autocrata, que possuísse poder absoluto em questões civis e também questões sagradas. Samuel havia pedido que Saul esperasse 7 dias para testar o caráter e a obediência de Saul a Deus. Mas Saul falhou no teste ao se apossar do ofício sacerdotal. Então, neste momento, 1 Samuel 13 e o versículo de número 20, no versículo de número 13 e o versículo de número 14, houve então a exortação de Samuel para Saul, dizendo então que ele procedeu neciamente em guardar o mandamento que o Senhor Deus tinha ordenado para ele. Foi então uma desobediência direta da ordem de Samuel e, consequentemente, também de Deus. Esse foi o primeiro ato, então, irrefletido de Saul, que custou-lhe a coroa, que custou-lhe, então, o trono. O segundo ato irrefletido de Saul ainda está no capítulo no capítulo de número 14. Ele, no capítulo 14, ele dá uma ordem tola ao exército para que se abstivesse de alimento. E essa sentença insensata, foi uma sentença de morte, na realidade ela atingiu Jonatas. Jonatas provavelmente tinha se antecipado e não sabia então do voto que o seu pai tinha feito, e ele então comeu. A ordem então dada por Saul, o voto que Saul tinha feito, era para que ninguém comesse. Ele chegou a dizer que seria maldito quem comesse. A primeira conjuração então insensata de Saul
foi uma maldição sobre qualquer pessoa que comesse antes do final da batalha. Então, esta cena cronologicamente está relacionada a logo após a partida de Jonatas. Jonatas então certamente saiu, ele fez o voto e então Jonatas não sabia. E Jonatas então não tinha ouvido o juramento que o pai tinha feito, a maldição que ele tinha pronunciado, e ele então comeu. E se não fosse então a atitude do povo, Jonatas então teria sido morto. Ele foi salvo por um ato do povo. Nós observamos isso no capítulo 14, a partir do versículo então 36. Então, o voto irrefletido de Saul, ou seja, ele estava demonstrando que ele não tinha condições de governar a nação, pois ele agia então por impulsos. O terceiro ato irrefletido de Saul é registrado no capítulo 15, desobediência deliberada a Deus no caso de Amaleque, o que deu lugar à sinistra declaração de Samuel. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, no capítulo 15 de 1 Samuel, nós temos ali, então, a terceira atitude de Saul, que custou-lhe a coroa. Deus tinha dado ordem, capítulo 15, versículo 1, Samuel deu ordem a Saul, que ele então destruísse todos os amalequitas, Amaleque, e ele então, a ordem era para destruir totalmente. Deus deu uma oportunidade então para Saul se redimir da sua desobediência. Ele já tinha cometido 2 atos de desobediência. O castigo então deveria ser a destruição completa e total de qualquer que respirasse. O castigo de Deus era rigoroso. No caso dos amalequitas, eles eram um povo então nômade no deserto, eram descendentes de Esaú. Gênesis 36, 12. Eles tornaram-se um povo marcado quando atacaram Israel no deserto, depois de Israel ter saído então do Egito. Nós vemos isso em Êxodo 17, em Números 24, Deuteronômio 25, Juízes 6, 3 a 5. Por causa disso, então, Deus então ordenou que eles então fossem destruídos. Deveria ser destruição completa e total de qualquer ser que respirasse. Era o castigo rigoroso de Deus para com o povo que destruísse o seu povo, no caso a nação de Israel. Mas o texto bíblico em 1 Samuel 15, o versículo 8, nos mostra então a obediência parcial de Saul. Ele destruiu os amalequitas, mas deixou vivo Agag, que era, portanto, o rei. E ele também poupou os despojos. Ele foi motivado pela cobiça e ele poupou o melhor do despojo da terra, desobedecendo então a palavra de Deus. Inclusive, depois, ele começa a apresentar algumas desculpas. Isso aqui, no capítulo 15, e o versículo, então, 28, naquele momento, Samuel, então, deu a sentença. 1 Samuel 15, 28. O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Nesse momento, então, o Samuel deu a sentença que Deus, então, estava rejeitando, portanto, Saul. Então, Saul ele foi rejeitado por Deus. Um elemento que deve também se comentar aqui na lição, que o professor deve atentar, é que o texto diz que Deus se arrependeu em relação a Saul. O arrependimento de Deus na Bíblia é diferente do arrependimento do homem. É o que nós chamamos então de antropopatia. Antropopatia é o ato de atribuir sentimentos humanos a Deus. Deus não é um ser como o homem. Deus não é limitado. Deus não tem os sentimentos como o homem tem. Então, quando a Bíblia ela registra sentimentos do homem e atribui a Deus, é apenas para o homem compreender as atitudes de Deus. É isso que nós chamamos, então, de antropopatia, ou seja, atribuir sentimentos humanos ao ser divino, ao ser que é Deus. Então, o homem se arrepende normalmente porque fez algo errado, porque pecou.
O arrependimento de Deus é simplesmente uma mudança de atitude de Deus em relação a determinada situação. Então deve-se esclarecer isso, que é um caso então de antropopatia nas páginas da Bíblia, como nós temos em outros momentos. Nós temos o antropomorfismo, que é quando se atribui formas humanas a Deus, e a antropopatia, que é quando se atribui sentimentos humanos então a Deus. Bem, Saul então era um líder que não sabia esperar. Saul era um líder que se tornou vaidoso, queria então concentrar tudo nele, e Deus então o rejeitou. Aqui então cabe um alerta e pode fazer uma aplicação. Inclusive, a conclusão da lição, o comentarista ele faz uma série de perguntas. O que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida, um estilo de vida confortável? Saul não soube aproveitar os privilégios que ele teve. Como é que os obreiros e os líderes, eles veem o sucesso ministerial? Existe um tipo de sucesso que mata. Foi o que aconteceu então com Saul. Saul ele foi bem sucedido, era o primeiro rei de Israel, tinha características inclusive brilhantes. Saul ele era alto, elegante, começou humilde, mas depois tornou-se então arrogante, tornou-se insensato e deixou o poder subir à sua cabeça, como se diz numa linguagem popular, e Deus então viu que ele não tinha as qualificações naquele momento. Ele deixou as qualificações necessárias para governar um povo tão numeroso e tão grande como era a nação de Israel. Então você, professor, pode fazer as devidas aplicações aqui e considerar o que é sucesso ministerial nos dias de hoje. Como o sucesso deve ser avaliado? Como se avalia o sucesso eclesiástico nos dias atuais? Se avalia pelos parâmetros bíblicos? Isso pode ser feito, então, uma aplicação e trazer essa discussão à sala de aula. Concluindo, então, nós podemos afirmar: o professor de escola dominical deve, primeiramente, definir rebeldia, inclusive mostrar alguns textos da Bíblia em que o termo está relacionado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e mostrar como é que o Novo Testamento apresenta a rebeldia, a rebelião. Comentar também a rebelião ou a rebeldia nos dois aspectos, inclusive que nós comentamos dentro do aspecto psicológico, a rebeldia inteligente e a destrutiva, e depois mostrar no texto bíblico os 3 atos que Saul cometeu, que custou então-lhe a coroa. O primeiro ato foi exatamente o fato dele não contar com a assistência sacerdotal de Samuel na realização de sacrifícios. O segundo ato foi o voto irrefletido em relação ao povo e, consequentemente, que atingiu Jonatas. E o terceiro ato foi a desobediência incompleta e deliberada contra aquilo que Deus tinha falado em relação à destruição de Amaleque e dos amalequitas. E, finalmente, fazer uma devida aplicação acerca do sucesso ministerial. Que esses elementos sejam mostrados na Bíblia. É importante que o professor esteja com a Bíblia aberta, pois muitos alunos estão entrando em contato com este assunto pela primeira vez. Então, mostre as referências bíblicas. Ao comentar o texto bíblico, esteja com a Bíblia aberta e faça questão que os alunos, então, confiram no texto bíblico para que a história, para que a narrativa, para que o fato fique realmente gravado na mente dos alunos. Portanto, que Deus abençoe a todos e que esta lição, então, do próximo domingo seja aplicada devidamente à vida dos alunos. A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.